Olá, estudantes. Eu sou o professor Darley e eu vou ajudar vocês a responder a quinzena 13 de Geometria do nono ano, as questões que estão no formulário de entrega virtual da quinzena 13. Então, a primeira questão é essa. Carla, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Então, ela pediu ajuda à sua mãe e colocaram uma escada, né? Estou mostrando a escada para vocês aqui no desenho, junto à árvore para ajudar o gato a descer. Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão, ou seja, essa é a distância de 8 metros do chão, e a base da escada posicionada a 6 metros da árvore, ou seja, essa distância aqui é 6 metros. Qual o comprimento da escada, ou seja, qual esse comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Pessoal, essa questão é a questão clássica aqui do Teorema de Pitágoras. Nós já vimos aqui um pouquinho nas quinzenas anteriores, mas nós vamos repetir porque nós vamos estudar nas próximas quinzenas as relações métricas no triângulo retângulo. Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar muito do Teorema de Pitágoras, que ela é uma das bases, né, da relação métrica no triângulo retângulo. Então, vamos resolver esta questão. Então, o que eu tenho aqui? Olha, novamente, se a escada está a 8 metros do chão, então isso aqui é a altura. Se isso aqui é a altura, então vai formar um ângulo de 90 graus lá no chão. Então eu só vou marcar aqui esse ângulo de 90 graus para que vocês vejam, tá? Tô marcando aqui. Essa distância, né? Ela é 8 metros. A distância da escada até lá na árvore é de 6 metros, conforme o exercício disse. E nós vamos usar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é o seguinte, o que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso é a escada. O comprimento da escada, que eu vou chamar de x. Né? Então a hipotenusa sempre é o A, tá, pessoal? Nesse caso é o x, eu chamei de x, então x ao quadrado igual. Tanto faz quem vocês vão chamar de B ou de C, tá bom? Então aqui eu tenho lá 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então eu tenho lá que x ao quadrado é 8 ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, que dá 64. 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6, que dá 36. Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 36, é 100, ok? Então, o x sozinho vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 100. É lógico que nós vamos desprezar aquele valor negativo, que você já deve ter aprendido aí em matemática na equação do segundo grau. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Então, essa escada, ela tem 10 metros. A resposta correta aqui, neste caso, é a letra B. Tudo bem? É essa a questão que vocês irão marcar lá no formulário. Então, a resposta correta é a letra B. Então, vamos à próxima questão. Tá assim. De acordo com as medidas apresentadas nas alternativas a seguir, qual apresenta os valores de um triângulo retângulo? Ou seja, o que acontece aqui? Eu sei que a maior medida, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das menores medidas. Né? É assim que diz o teorema de Pitágoras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar na letra A, vou testar a letra A, B, C e D. Né? Vou testar a letra A, B, C e D. E vou ver qual delas que eu pego as duas medidas menores, elevo ao quadrado e somo. E vai dar o resultado da medida maior. Tudo bem? Então, aqui na letra A,
já começando a resolver, na letra A eu tenho o seguinte. Letra A. Vou pegar lá 14 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Isso tem que ser igual à maior medida, que é 24 ao quadrado. Bom, 14 ao quadrado é 14 vezes 14, que vai dar 196. 18 ao quadrado é o mesmo que 18 vezes 18, que vai dar 324. E 24 ao quadrado é o mesmo que 24 vezes 24, que vai dar 576. Será que a soma de 196 mais 324 vai dar 576? Não, essa soma aqui vai dar 520. E 520 é diferente de 576. Portanto, a letra A não é a resposta correta. Então, nós vamos fazer a letra B. A letra B, né? Pegando as duas menores medidas, então 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado igual a 32 ao quadrado. 21 ao quadrado é o mesmo que 21 vezes 21, que vai dar 441, se não me engano. Eu fiz as contas aqui, é isso mesmo. 28 ao quadrado é o mesmo que 28 vezes 28, que vai dar 784. E 32 ao quadrado é o mesmo que 32 vezes 32, que vai dar 1024. Eu já sei que essa soma aqui não dá 1024. Por quê? Porque aqui termina em 1, aqui termina em 4, né? Quando eu vou somar 1 mais 4 dá 5. O final aqui é 4. Então, a letra B também não é a resposta correta, né? Então, eu vou tentar fazer aqui de lado a letra C. A letra C me diz assim, olha só. 13 ao quadrado mais 14 ao quadrado igual a 17 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, mais 14 ao quadrado é 196. E 17 ao quadrado, fazendo as continhas aqui, 289. Bom, só aqui eu já sei também que a letra C não é resposta, por quê? Porque, olha só, se eu for somar os dois últimos algarismos, 9 mais 6, 15. Então, o último algarismo deveria ser 5. Né? E aqui é 9. Então, a letra C, já vou descartar ela. Eu sei que ela não é a resposta correta. Possivelmente, então, é a letra D, a resposta correta. Mas nós vamos fazer aqui para ver. Então, as menores medidas aqui é 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, isso tem que ser igual a 20 ao quadrado. 12 ao quadrado é o mesmo que 144. 16 ao quadrado é o mesmo que 256. 20 ao quadrado é o mesmo que 400. Então, olha só, 4 mais 6, 10. Então, o 10, o último algarismo é o zero aqui, já deu zero. Então, possivelmente é. Quando eu somar 144 mais 256, vai dar 400. E 400 é igual a 400. Então, a resposta correta é a letra D, tá? Então, no formulário, vocês vão marcar a letra D. Indo para a próxima questão, está assim. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada novamente eu tenho uma questão de teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho a altura
né? Isso aqui é a altura, que é 15 metros, não é isso? Tá falando aqui? Isso é a altura, que é 15 metros, aqui é 8 metros, e nós vamos calcular o comprimento dessa escada. Se isso aqui é a altura, quer dizer que isso aqui tem um ângulo de 90 graus aqui, e é o que nós vamos colocar agora, esse ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Tem o teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, no caso, vai ser o comprimento da escada, que é o ângulo que está, aliás, é o ângulo não, é o lado que está oposto ao ângulo de 90. No caso aqui é essa escada, que eu estou passando aqui a bolinha para vocês verem. E as outras medidas B e C são 15 e 8. Então vamos calcular. O A é a medida da escada, né? Então, voltando aos cálculos, nós temos que A ao quadrado é igual, o B é 8 ao quadrado e o C é 15 ao quadrado. Tanto faz quem vocês vão chamar de B ou C aqui, tudo bem? Então, olha só, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. Então, A ao quadrado é 64 mais 225, vai dar 289. Então, o A sozinho é mais ou menos a raiz quadrada de 289. Nós vamos desprezar a medida negativa, né? Porque não existe escada com medida negativa. Em geometria não tem medidas negativas, né? E a raiz quadrada de 289 é 17. Então, a resposta correta é a letra C. Próxima questão. Durante um incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros de comprimento. Ou seja, essa escada aqui tem 10 metros. Já vou colocar esse valor aqui. 10 metros. Para atingir a janela do apartamento sinistrado. Então, eles utilizaram essa escada. A escada estava localizada a 1 metro do chão. Então, esse valor aqui, ele não está computado. A gente tem que somar, inclusive, esse valor depois. Eu vou colocar esse valor aqui de 1 metro do chão, que a gente não vai utilizar ele agora, né? Só depois, né, que a gente vai somar 1 metro. E o caminhão estava afastado a 6 metros, ou seja, esse valor aqui é 6 metros. Então, vamos colocar esse valor já, ok? De 6 metros. E aqui, esse valor aqui, na verdade, é o valor que a gente vai calcular até aqui. A gente pode chamar ele de x, né? Sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Então, aqui no caso, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, o A é a hipotenusa, que nesse caso é o 10. Então, eu tenho lá que 10 ao quadrado é igual 6 ao quadrado mais este valor que a gente não sabe qual é, né? Este valor aqui eu vou chamar ele de x, tá? Que esse seria o C no caso. Então, eu vou chamar esse valor de x. Então, mais x ao quadrado. Então, aqui eu tenho... só vou inverter a ordem para eu não deixar o x negativo, tá, gente? Então, lá, x ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36, igual 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado, então, é igual a 100. Pega o 36, joga para o outro lado da igualdade, ele vai menos 36. Então, a gente tem lá que x ao quadrado é igual a 100 menos 36, vai dar 64. Então, o que é o valor de x? X é mais ou menos a raiz de 64
eu vou desprezar a medida negativa e vou ficar só com a positiva. Raiz de 64 é 8. Quer dizer que esse valor aqui é 8. Agora, olha a pergunta. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? O apartamento sinistrado é 8, que foi a medida que eu calculei, né? Então, é 8. Mais 1, que era essa medida aqui, ó, de onde partiu a escada do bombeiro, que ela partiu de 1 metro do chão. Né? Então, 8 mais 1 é 9, 9 metros. Então, a resposta correta é a letra C. E a próxima questão, nós temos aqui, o teorema de Pitágoras tem sido utilizado até hoje com muita aplicabilidade em diversas situações cotidianas. Por exemplo, se uma escada está a 5 metros encostados no topo de uma parede, ou seja, essa distância aqui, né? E a parede tem 4 metros, ou seja, a parede tem 4 metros, mas é a parede toda. A escada não está lá no topo da parede, né? Aí está o seguinte, dá para descobrir que o pé dessa escada está afastado a 3 metros da parede. Ah, tá, não, isso aqui é só um exemplo, está só exemplificando. Eu estava lendo e tentando colocar isso aqui no exercício, não tem nada a ver. Começa aqui. Imagine agora que essa escada está a 13 metros, ou seja, uma escada de 13 metros, ela possui 13 metros, e que o pé dela esteja afastado a 5 metros da parede, ou seja, isso aqui é 5 metros. Aí qual é a altura do topo da parede? O topo da parede agora no caso é x. Como que a gente vai calcular? Teorema de Pitágoras. Eu sei que a parede com o chão é a altura, né? E forma um ângulo de 90 graus. Então aqui eu vou colocar esse ângulo de 90 graus aqui. Aqui, ó, existe um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Então eu tenho lá que A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras, né? Então, a escada aqui, que é o A, que é a hipotenusa, é 13. Então nós temos lá 13 ao quadrado igual. O B é 5 e o C é x, né? Eu vou copiar aqui o x primeiro para eu não ter que inverter o sinal do x, tá? É x ao quadrado, desculpe. Então eu tenho lá x ao quadrado mais 25, que é 5 ao quadrado, não é isso? Igual a 13 ao quadrado, é o mesmo que 13 vezes 13, 169. Passar uma borrachinha aqui. 13 ao quadrado é o mesmo que 13 vezes 13, que dá 169. Então, x ao quadrado, vou passar o 25 para depois do sinal de igual, vai ficar 169 menos 25. Então, x ao quadrado, no caso, subtraindo os dois, vai dar 144. E o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 144. Nós vamos desprezar a medida negativa. Então, raiz quadrada de 144 equivale a 12. Então, a resposta correta, nesse caso, é a letra A. Tá ok, pessoal? E a próxima e última questão, uma questão que caiu, né? Na Polícia Militar do Espírito Santo, em 2013. Aí diz assim, a diagonal de um retângulo mede 10 metros e um dos seus lados mede 8 metros. A superfície é área. Uma das quinzenas anteriores a gente já discutiu o que é a área. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar
na verdade, a gente tem que encontrar a diagonal, aliás, o valor do lado desse retângulo que eu estou tentando aqui desenhar para vocês, né? Aí é o seguinte, a gente encontrando o valor do lado, que no caso nós temos, deixa eu colocar diagonal aqui, né? Diagonal. Aí diz que a diagonal desse retângulo tem 10 metros. Então eu vou escrever esse valor aqui, 10 metros, né? Fala que um dos lados do retângulo é 8, então o outro lado é x. Eu sei que isso aqui, como é retângulo, tem ângulo de 90 graus, forma o teorema de Pitágoras aqui, ó, forma um triângulo retângulo. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Então, no caso aqui, eu tenho lá que 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo, eu vou copiar onde está o x primeiro. Eu tenho lá x ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, igual a 10 ao quadrado. Deixa eu consertar aqui porque não ficou legal. Vamos lá. 8 ao quadrado é 64, né? 10 ao quadrado é 100. Vou passar o 64 para depois da igualdade, então eu tenho lá que x ao quadrado é igual a 100 menos 64. Então, x ao quadrado é 100 menos 64 é 36. X sozinho é mais ou menos a raiz quadrada de 36, né? Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Bom, pessoal, então, o x é 6. Só que, o que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo a superfície desse retângulo. Superfície é área. A área, o que nós vamos fazer? A área é base vezes a altura. A base é 8, a altura é 6. Então, a superfície é 8 vezes 6. E 8 vezes 6 equivale a 48. Então, a resposta correta que vocês vão marcar é a letra B. Ok? Então, já vou deixar marcadinho para vocês. E espero ter ajudado vocês. E deixo um grande abraço. Um abraço dos professores Darley e Daniela.